Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Só a Bíblia. Estamos de volta aí na continuação aqui de Marcando a Bíblia. Estamos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2. No vídeo anterior a gente marcou o versículo 7, onde falou: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. A gente já destacou essa parte aqui, né? Pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ser e não a ter uma alma, tá? Então aqui a gente destacou essa parte aqui, pó da terra, que a gente vê a sentença que Deus falou para Adão depois que ele comete o pecado, né, desobedece, come do fruto proibido, e Deus falou para ele que ele voltaria ao pó, porque do pó ele foi criado. Isso está lá no capítulo 3, versículo 19. Agora a gente vai continuar aqui na próxima página. Eu já marquei aqui o versículo 9, que diz assim, ó, esse você pode marcar ele também de azul aí. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o versículo que a gente marcou ele de azul, azul claro. E o versículo 15 também, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Tem algumas pessoas que eu ouvi alguém falando uma vez que Adão não trabalhava antes do pecado. Mas isso não está de acordo com a Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus colocou o homem, Adão, lá no jardim para cultivar. Então Adão trabalhava sim. E o versículo 16 também a gente vai marcar ele de azul. E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Esse versículo a gente também vai marcar ele de azul, tá? E o próximo versículo a gente já vai marcar ele de outra cor. Então a gente vai marcar o 16 de azul. Agora vamos fazer a leitura para ver que cor que a gente vai marcar o 17, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então essa aqui é a sentença se ele desobedecesse a palavra de Deus, né? Então esse é um versículo aqui que a gente vai marcar ele de laranja, certo? A gente vai marcar ele de laranja. Então vamos pegar aqui o laranja da ponta grossa, né? A gente vai pegar aqui o laranja da ponta grossa, que a gente vai marcar aqui o versículo 17. Então Adão estava livre para comer todas as árvores do jardim, menos uma, né, que Deus tinha proibido ele comer. E ele certamente morreria, né, se ele desobedecesse. Esse título aqui a gente vai marcar ele também, a gente vai marcar ele de azul. É um título que vai falar sobre como foi a criação da mulher, né? A gente vai pegar e fazer aquele mesmo sisteminha que a gente estava marcando os títulos, passar a linha em cima e embaixo do título e fazer a bolinha de azul. É bem simples, né, a forma de marcar, mas é muito interessante também. Vamos lá. O versículo 18 a gente vai marcar ele de laranja. Por quê? Olha só o que está escrito no versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse versículo a gente vai marcar ele de laranja. Muito interessante esse versículo. Então a gente vai marcar o versículo 18 de laranja. O versículo 19 a gente vai marcar ele de azul, né? O que está escrito aqui no 19? No 19 está escrito assim, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, nesse caso aqui, a gente vai marcar também de azul esse versículo aqui. Nesse caso aqui, a gente ia marcar o 19, o 20, o 21 e o 22, né? Então, eu já vou marcar aqui e eu vou fazer a leitura, né? O 21, o 20, o 21 e o 22. Então, vamos lá. Olha o que está escrito. Então, vamos ver aqui, ó. A gente já marcou o 19, aqui o 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem,
todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Então eis aí esses versículos aí. E o versículo que ele é famoso, ele se encontra também lá no Novo Testamento. A gente, como ele está no Novo Testamento, a gente vai marcar com uma cor diferente. Vamos lá. Qual que é o versículo que está no Novo Testamento também, que ele se repete lá? É esse aqui, o versículo 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Onde que eu encontro esse versículo também se repetindo lá no Novo Testamento? Ele se encontra lá no livro de Mateus. Deixa eu olhar aqui na minha velha Bíblia. Mateus capítulo 19, versículo 5. Como ele está lá no Novo Testamento, a gente olha aqui na tabelinha, ó, tá no velho e tá no novo. Vamos ver aqui, ó. Tá no novo e tá no velho. A gente vai marcar de rosa. Mas vamos dar uma conferida lá? Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5. Então estamos aqui no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 5. Olha só o que diz aqui, ó. E que disse: por esta causa deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui está repetindo o mesmo versículo lá de Gênesis. Né? Então a gente vai fazer o que com esse versículo? Como ele está aqui, a gente tem que marcar também o versículo de rosa. Então a gente vai caçar uma caneta aqui que seja rosa da ponta mais grossa. Né? No caso essa daqui, né? Então a gente vai usar essa caneta aqui. Então a gente já marcou aqui, ó. Se você observar no Novo Testamento, pelo menos nessa Bíblia minha aqui, quando o texto também está lá no Antigo Testamento, você observa que eles fizeram a escrita aqui de uma forma diferente dos outros textos, tá vendo? Eles alinharam aqui o texto, entendeu? Observe que o outro versículo 6, ele começa aqui, ó, mas ele não está alinhado, ele pula para cá. Entendeu? Quando está no Antigo Testamento também, eles fizeram dessa maneira aqui, eles alinharam o texto para dizer que essa citação está no Antigo Testamento. Então, como a gente está aqui no livro de Mateus, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer a ligação daqui, colocar a referência que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Então a gente vai escrever aqui do ladinho aqui. Então ia ficar exatamente desse jeito aqui, né? A gente colocou aqui do ladinho JN de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e o versículo marcado de rosa. Então a gente vai lá no livro de Gênesis, vai fazer a mesma coisa. A gente vai marcar o versículo de rosa e vai mandar a referência lá para o Novo Testamento. A gente vai pegar aqui, marcar o versículo 24 e fazer a mesma coisa aqui, ó. Mateus 19, versículo 5. Então, olha só como é que ficou. Aqui estamos no livro de Gênesis, capítulo 19, capítulo 2, versículo 24, foi a referência de Mateus, capítulo 19, versículo 5, porque se repetiu lá no Novo Testamento. Então, é isso aí, meus amigos, acabamos de concluir, né, o capítulo 2 do livro de Gênesis, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês estão acompanhando aí também na sua Bíblia. É uma forma muito interessante também de você adquirir essa forma de marcar a Bíblia, para você ver, ó, as coisas que a gente marcou, olha como é que fica. Fica uma forma muito interessante, né? A Bíblia não fica aquela borradeira aí, ó. Fica bem interessante. Eu gostei dessa maneira que eu fiz aqui de marcar a Bíblia, tá? Então é isso aí, meus amigos, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E aguardo vocês no próximo vídeo. Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Tchau, tchau.